Olá, Igreja Voz, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na Estação das Células, Tiago, o Evangelho na Prática, e hoje nós vamos falar do capítulo 10, Fé e Obras. Capítulo 10, Fé e Obras, nós vamos ler Tiago 2, de 14 a 26, que é o texto base do nosso estudo de hoje. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias, os fez sair por um outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre fé e obras. São duas coisas que, no meu modo de ver, elas se complementam e caminham juntas. Se nós olharmos aqui para o livro, ele fala de uma possível contradição entre a fala de Tiago e a fala de Paulo, onde Tiago enfatiza o valor das obras e Paulo ele nos mostra que é impossível alguém ser salvo por meio das obras, porque a nossa natureza está morta pelo pecado. Então nós temos duas situações aqui. O que nós podemos entender é que a nossa salvação realmente ela está linkada à nossa fé. Por quê? Porque nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca Jesus como nosso único Senhor e nosso Salvador. A partir daí nós recebemos pela graça e pela misericórdia de Deus a nossa salvação. E muitas pessoas acreditam que isso é pelas obras, mas nós entendemos que as obras elas são importantes e nós vamos ver um pouco mais para frente sobre as obras, mas elas não trazem a salvação. O que traz a nossa salvação é quando nós cremos, acreditamos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por que a fé está embutida nesse tema? Por quê? Porque para que nós possamos acreditar, nós precisamos ter fé, porque nós cremos num Deus invisível. Ele é um Deus vivo, é um Deus real, porém é um Deus que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. E aonde nós cremos nele? Olha que barato! Nós cremos por conta das obras que ele deixou, da sua palavra, dos milagres que ele fez, para os lugares que ele passou. Então, se não tivesse as obras para nos testificar, talvez a gente não teria a fé para poder acreditar. Então nós temos aqui a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos, de que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1, né? Então isso é fé. E nós andamos por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós vamos explorar um pouquinho esse tema fundamental da nossa caminhada cristã, que é a relação entre a fé e as obras. E muitas vezes nós ouvimos, né, que nós somos salvos pela fé, e isso é verdade. No entanto, a verdadeira fé, ela sempre vai estar acompanhada por ações. Nós vamos repetir várias vezes, mas as nossas ações corroboram para que nós possamos firmar a nossa fé. Quando eu creio em algo e eu ando segundo princípios e valores, eu preciso que as minhas atitudes elas venham a corroborar, elas venham a testificar. Imagine só você que proclama Jesus como seu Senhor e Salvador, que você vai ao culto, que você tem uma vida cristã atuante, que você professa essa fé, professa Cristo, professa Jesus, mas as suas atitudes elas não demonstram isso, né? Então é muito importante que nós possamos pregar muito mais com as nossas obras do que as nossas palavras, porque nós podemos muito bem
pregar muito bem aquilo que nós vivemos muito mal. É muito fácil a gente pregar muito bem o que a gente vive muito mal. Então, a nossa atitude, ela tem um peso talvez maior em nos testificar daquilo que nós cremos, né? Então, assim, imagina que a fé, ela é como uma semente que nós plantamos em nosso coração. Essa semente, ela precisa ser regada, adubada, ela precisa de sol, ela precisa de oxigênio para que ela possa gerar frutos através das nossas ações. Senão ela vai ser em vão, senão ela morre, senão ela não dá frutos. Então, as obras são ações, né? E eu queria falar sobre a base da nossa fé. Então, lá em Efésios 2, de 8 a 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Aqui nós aprendemos que a salvação, ela é um presente que nós recebemos, e é importante afirmar que não podemos conquistar a salvação através das obras. Tem algumas religiões que eles entendem que eles precisam fazer as obras para ganhar, né, a sua salvação. Então, assim, o que adianta eu, por exemplo, passar uma pessoa necessitada, eu dou algo para ele, eu dou um prato de comida, eu dou um dinheiro, ou eu faço uma boa ação aqui, outra ali, mas depois disso, as minhas atitudes, elas são atitudes totalmente inconsequentes, irresponsáveis. Por exemplo, eu minto, eu faço coisas ruins, posso estar adulterando, posso estar roubando, posso estar sonegando. Então, assim, nós precisamos ter um equilíbrio entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço, né? As minhas obras, elas têm que testificar. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que seguir princípios e valores, as minhas obras têm que estar de acordo com isso. Se a palavra fala que eu preciso parar de mentir, e eu continuo mentindo, eu não estou testificando a minha fé. Porque como é que eu acredito na palavra que ela está falando aquilo, se as minhas atitudes não vêm para poder firmar aquilo que eu estou falando? Fica uma hipocrisia, fica algo sem sentido. Então nós precisamos entender que fé e obras, elas estão interligadas, elas caminham juntas, porque uma vai apoiar a outra. Eu preciso da minha fé, acreditar. Todo mundo que crê é crente. Todo mundo que crê tem fé em algo, tá? Que isso fique bem claro. E aí depois eu tenho as minhas atitudes. Porque quando eu tenho uma fé em Cristo Jesus, aceito Ele como meu Senhor Salvador, eu preciso entrar em um processo. Primeiro, o fundamental, a base de tudo é o arrependimento. Eu preciso me arrepender do José Guilherme lá de trás, das suas atitudes, de como ele se comportava, daquilo que ele falava, daquilo que ele pensava, e a partir do momento eu preciso ter uma mudança, a famosa metanoia, e isso passa pelo arrependimento. A grande base do Evangelho de Cristo, a palavra dele, ele trata do quê? Do arrependimento, de nós nos arrependemos da nossa velha criatura e passarmos a agir, a andar, a caminhar, a proceder sobre uma nova perspectiva. Aquele José Guilherme que fazia coisas lá atrás, hoje já não cabe mais. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo era errado por meio da sua fé em Cristo Jesus, que traz novas obras, novos comportamentos, novas atitudes, um novo posicionamento. Então, é uma mudança de comportamento. São obras que vêm testificar que aquela velha criatura já não habita mais em mim. E aí nós vamos para um segundo ponto, que é a manifestação da fé através das obras, né? Que é justamente isso que a gente está falando. Então lá Tiago 2,17 nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então esse versículo nos ensina que a fé verdadeira, ela é manifesta em ações. Então nós precisamos voltar a falar aqui. As nossas obras, ela vem para testificar a nossa fé. Então, a verdadeira fé se manifesta em atitudes, comportamentos, não apenas em palavras e pensamentos, porque, como eu disse aqui, a gente prega muito bem aquilo que a gente vive muito mal. Então, é muito bom, a gente precisa usar a nossa boca, a gente precisa
falar, a gente precisa profetizar, a gente precisa pregar, mas a gente tem que entender que isso nós podemos controlar. Agora, as nossas obras, elas são muito mais verdadeiras, porque todos estão ali vendo, todos estão testificando daquilo que a gente está fazendo. As obras não são o que nos salvam, são uma evidência da nossa fé viva. Quando entendemos em Cristo e em Sua palavra, somos inspirados a agir de acordo com essa crença. Então, a fé genuína, ela transcende as palavras e se manifesta em ações concretas. A verdadeira fé se evidencia através das obras de amor, e a fé sem ação é como um corpo sem vida. Agora, eu queria, no ponto 3, falar de exemplos que nós temos hoje na Bíblia, e são 3 que eu trouxe, que eu acho que vão trazer um pouco desse entendimento em cima do que a gente está falando. Primeiro, eu acho que não poderia deixar de fora, é Abraão. Ele creu em Deus, isso foi atribuído como justiça. Está lá em Gênesis 15:6, mas também demonstrou sua fé ao obedecer a Deus, oferecendo seu filho Isaac. Então, suas obras foram uma expressão de fé, ou seja, Deus falou assim, vai lá, sobe no monte e oferece o seu filho como sacrifício. Ele foi lá e fez. Isso é o quê? Fé. E o fato dele ir foi a obra que ele fez, foi o comportamento dele. Por quê? Porque ele cria. Ruth, a história de Ruth é um belo exemplo de fé na ação. Ela não apenas acreditou que Deus cuidaria dela, mas tomou a decisão de cuidar da sogra Noemi e, consequentemente, do seu futuro. Então, nós temos Ruth, que creu, entendeu que Deus sustentaria ela, e ela foi lá e chamou a sogra Noemi, e elas foram ali por uma nova jornada. E por último, lógico, e não menos importante, talvez mais importante de todos, Jesus, as suas obras. Jesus nos ensinou através do quê? Das suas ações, do seu proceder, do seu falar, do seu caminhar, do seu agir, da forma como ele se comportava. Ele é o nosso maior exemplo. Nós não podemos olhar para outra pessoa, para outra figura, quando nós queremos um exemplo, nós queremos nos espelhar do que seja Jesus. O homem, ele pode errar, ele pode cair, ele pode ser falho, mas Jesus não. Se eu tenho que olhar para alguém, para me espelhar, para tomar como exemplo, esse é Jesus. E ele foi o maior exemplo de obras, de fé, de falar, de proceder, de caminhar que nós podemos ter. Então, nós podemos, de que forma, aplicar tudo isso nas nossas vidas, como o último ponto aqui. Nós precisamos entender que a fé deve ser acompanhada por ações, e por ações que glorificam a Deus. Isso pode incluir pequenos gestos de segurar, de servir aos outros, de compartilhar o Evangelho, lutar contra a injustiça em nossas comunidades. Então, nós precisamos entender e refletir aonde nós estamos inseridos, seja na escola, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na igreja, aonde nós estamos inseridos e como nós podemos cooperar com o reino de Deus através das nossas ações, para testificar a nossa fé e testificar o Deus que nós servimos. Então, nós precisamos entender isso, que as boas obras não são o fim, mas o fruto de uma vida transformada em Cristo Jesus, para que possamos ser conhecidos não apenas pela nossa fé, mas por nossas obras que testificam o amor de Cristo em nós, porque o amor de Cristo em nós, ele veio e ele nos transformou, ele tem esse poder transformador. Então, voltando ao que nós falamos aqui no começo, só é possível através de uma genuína experiência de arrependimento e fé em Deus. Então, a base de tudo, na minha opinião, é o arrependimento. O que eu fazia, o que eu praticava, não faço mais. Eu tenho que testificar aonde eu estiver, no meu trabalho, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que falar, eu tenho que agir, eu tenho que comportar, eu tenho que me movimentar nos meus negócios, na escola, onde eu estiver, baseado em princípios e valores. Nós não podemos ter um comportamento dentro da igreja e um comportamento fora da igreja. Nós somos um só. A nossa vida, ela tem que ser única, dentro e fora do ambiente de Deus. Quando eu falo no ambiente de Deus, entenda que às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós nos comportamos de uma forma, e como nós saímos para fora, às vezes a nossa tendência às vezes nós não podemos deixar, nós temos que nos policiar, que as nossas obras, elas são refletidas através do nosso comportamento, e isso testifica a nossa fé. Eu lembro de uma situação, para terminar aqui,
quando uma pessoa falou para outra que se ela não conhecesse a Jesus, olhando para a vida dela, ela nunca se converteria. Olha que forte isso, olha que coisa triste de se ouvir. A pessoa que é crente, mas as suas atitudes não faziam com que aquela outra pessoa, olhando para ela, queria se converter a Cristo, ao Evangelho. É forte, mas eu acho que é algo que a gente pode refletir para que a gente possa entender um pouco essa conexão da qual nós falamos hoje aqui, sobre fé e obras. Pela fé eu creio e pelas obras eu testifico. Espero ter colaborado com você, que Deus abençoe você nessa caminhada de Tiago, o Evangelho na prática. Em nome de Jesus, amém?